O duelo é uma disputa em combate entre duas pessoas, motivadas, em geral, por desagravo à honra, desavenças pessoais familiares e outros tipos de confronto de cunho fortemente emocional. Os combates físicos relacionados a insultos remontam à Idade Antiga. Contudo, o conceito de duelo formal na sociedade ocidental teve origem no duelo judicial na Idade Média. Na França, era impressionante o número de mortes entre os nobres provocadas por duelos. Diz-se que o duelo com pistolas data da época da Revolução Francesa. Anteriormente, o combate era feito com sabre, espada ou florete. Foi no século XVIII que se estabeleceram as regras oficiais para a igualdade dos combates. As normas determinavam escolha de padrinhos para testemunhar o duelo, combinar as condições do duelo, a hora e local onde seria realizado, escolha das armas. O duelo de morte não podia em caso nenhum ser aceito. Presença de um médico para avaliar se os combatentes, após ferimentos, podiam continuar o confronto. Geralmente, depois do primeiro sangue, o duelo era encerrado. Em Portugal, entre as últimas décadas do século XIX e os primeiros anos da República, os conflitos pessoais eram resolvidos por meio de duelos. Praticamente todas as semanas, uma elite formada por militares, jornalistas e até membros do governo resolviam as suas desavenças pela lei da pistola, sabre ou da espada. Essas contendas raramente faziam mortos. Os embates eram concentrados principalmente em Lisboa, Porto e Coimbra, zonas onde a política tinha uma forte influência na vida da elite, que via o duelo como uma forma ordenada de combate diferente da violência existente na população em geral, tanto urbana como rural. O objetivo do duelo não era matar o oponente, mas sim restaurar a honra, pondo em perigo a vida para defendê-la, ganhando assim o respeito dos seus pares. No dia 27 de dezembro de 1925, duelaram António Maria Beja da Silva, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, e o diretor das companhias de gás e eletricidade, António Centeno, que se considerou ofendido. O que deveria ser resolvido sem ferimentos graves acabou em tragédia. Durante o confronto, Beja da Silva teve uma crise cardíaca que o matou. Este caso impressionou a opinião pública e deu força àqueles que vinham o duelo como uma medida absurda para se lavar a honra. O último combate terá sido só em 1928 entre Dias Ferreira e Beirão da Veiga, dois professores do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras que não encontraram melhor forma de resolver suas divergências profissionais. Há informações de outros conflitos que por pouco não resultaram em armas. Nos anos de 1940, Francisco Sousa Tavares teria desafiado para um duelo um capitão que considerou tê-lo insultado perante um esquadrão onde prestava serviço militar. No entanto, Salazar, jurista, lavrou o despacho. Proíbe o duelo por ser instituição em desuso e contrária aos sentimentos religiosos do reino. Sofra o capitão uma repreensão agravada, advirta-se o alferes e mude-se de esquadrão. Após esse despacho, estava definitivamente encerrado o duelo em Portugal. Esta é a Praça 9 de Abril, também conhecida como Jardim da Arca d'Água. Fica situada na cidade de Porto, em Portugal. Revisitando a história em relação ao nome do lugar, constatamos que já a Rainha Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, numa carta ao Bispo Dom Hugo, em 1120, mencionava duas arcas. Uma Arca Velha, junto da torre, e outra simplesmente Arca. A Arca Velha viria a ser o lugar onde estamos.
Desde 1923 é denominada Praça 9 de Abril, em memória da Batalha de La Lixe, travada na Flandres, a 9 de Abril de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. As forças portuguesas lutaram ao lado das tropas britânicas. Esta praça foi palco de um duelo entre dois escritores portugueses muito importantes, Antero de Quental e Ramalho Ortigão. Mas por que é que eles se enfrentaram? Que motivo os levou a este duelo? Esse duelo está centralizado particularmente em três personagens. Uma é o Antero de Quental, outra é o Ramalho Ortigão e outra é um grande poeta e tradutor, também português, chamado António Veciano Castilho. Antero de Quental nasceu nos Açores, em Ponta Delgada, e ele veio estudar Direito para Coimbra. Devido à sua personalidade, cheia de vivacidade, captou a simpatia do meio estudantil, ele se tornou como que um líder da sociedade estudantil ali em Coimbra. E ele era um homem muito voltado para questões sociais. Antero pensava que a literatura devia ser o meio pelo qual se apontasse as chagas da sociedade e se tentasse reformar os costumes, as condutas e os objetivos da sociedade. Naquele tempo, a literatura era mais voltada para o sentimentalismo, para o romantismo, e Antero era muito contra essa perspectiva da literatura do seu tempo, vigente. E começou a escrever e a fazer poemas, a tentar intervir na sociedade, através das letras, nessa direção, condenando a literatura romântica vigente e procurando que a literatura realista viesse à superfície para modelar a sociedade. Acontece que, em Lisboa, António Veciano de Castilho, que era o expoente máximo da literatura daquele tempo, sentimentalista, piegas, romântica, sentiu-se atingido pela montante de um novo tipo de literatura. E então criou-se ali uma briga, digamos, entre ambos. Não só entre eles, como também entre os seus seguidores. Os que estimavam Antero e queriam ir na senda dessas ideias e dessas perspectivas, literatura interferindo na sociedade com o objetivo pragmático de alterar os costumes da sociedade, e o António Veciano de Castilho, ele que continuava a pensar que devíamos prosseguir no caminho que estava anteriormente, isto é, usar as letras, particularmente os poemas, para elevar ao rubro o amor, o sentimentalismo, ao que o outro chamava pieguices. E então, com o rodar do tempo, começaram a fazer-se críticas de um lado para o outro. Antero chamou a atenção para a necessidade de alterar o tipo de literatura, e o outro queria permanecer nessas mesmas perspectivas. E começaram a escrever ambos panfletos, que se tornaram públicos, em que se acusavam um ao outro. E houve o Antero, que escreveu Bom Senso e Bom Gosto, que ia diretamente alcançar aquelas perspectivas que tinha o António Veciano de Castilho. O Castilho ficou muito entristecido por isso e tentou defender-se, também com outros panfletos. Panfletos circulavam de norte a sul do país, ora em favor de uma tese, ora em favor de outra. Até que houve um dia que Antero foi longe demais. António Veciano de Castilho era cego desde os 6 anos de idade e era já bastante mais velho que Antero. E então, nessa altura, Antero escreveu um panfleto fazendo alusão à cegueira do seu antagonista e à velhice do seu antagonista. Naturalmente, uma pessoa cega não gosta que lhe falem nisso, como também uma pessoa de idade não gosta que lhe digam estás velho ou estás velha. E então o António Veciano de Castilho ficou muito ofendido. Aqui intervém Ramalho Ortigão, e já estamos próximo do duelo. Ramalho Ortigão, que respeitava a obra, as ideias e o carisma do grande Antero de Quental, mas que também estimava bastante o António Veciano de Castilho, um homem que, apesar de cego,
tão novo e com todas as limitações que se representa, tinha chegado à capacidade de tirar estudos universitários. E então aí vem aqui do Porto, Ramalho Ortigão nasceu no Porto, viveu no Porto, ele foi professor no Colégio da Lapa aqui do Porto, e ele vai e escreve também contra o Antero de Quental. Antero de Quental sentiu-se muito ofendido com o que ele escreveu, muito, muito magoado. E nessa altura, quando uma pessoa se sentia ofendida por outra e magoada, havia, naquele tempo, o costume de desafiar para um duelo. Disseste isso de mim, amarfanhaste-me na opinião pública, pois bem, agora a minha honra precisa de ser desafrontada. E a maneira de desafrontar é um duelo. E então o Antero aceitou, ambos aceitaram o duelo. O Antero veio ao Porto, onde deveria ter lugar o duelo. Camilo Castelo Branco ainda interveio, procurando mediar a situação, dizendo que não valia a pena fazer tal coisa, que talvez pudessem entender-se melhor, mas não conseguiu. Não foi bem sucedido. E escolheu-se o lugar para o duelo. E então vieram os dois, cada um pegou na sua espada, cada um apresentou os seus padrinhos, havia toda uma cerimónia que se fazia, um ritual de como é que se processavam esses duelos. Os duelos naquela altura não eram proibidos em Portugal, só no tempo da Primeira República é que se impediu de duelar, como se chamava naquele tempo, duelo, e eles tiveram um duelo. Pouco tempo depois do duelo ter começado, Antero feriu num braço, feriu o Ramalho Ortigão. E é claro, o duelo que acabou aqui. Ambos sentiram que não valia a pena continuar, agora podiam entusiasmar-se demasiado, de ferimento em ferimento, talvez causar a morte um ao outro, e finalmente pararam. E o que é curioso dizer, no fim, é que a partir dali tornaram-se, já se conheciam, mas passaram a ter um convívio mais próximo e aquilo terminou numa grande amizade. Que dá para dizer até, quem nos dera a nós, que todos os duelos verbais, duelos, enfim, de outra natureza, pudessem acabar numa grande amizade.